Você já imaginou como seria ver uma legião de demônios saindo de um homem e entrando em um rebanho de porcos? Como Jesus pode ter autoridade sobre esses espíritos malignos? E como esse homem pode se tornar uma testemunha do amor de Deus? Neste vídeo, vamos contar a história incrível de um homem que encontrou Jesus e foi transformado por ele. Fique conosco e descubra as grandes coisas que Jesus pode fazer por você. O motivo impressionante dos demônios suplicarem a Jesus pelos porcos, a impressionante história de Jesus enviando uma legião de demônios para um conjunto de porcos, é relatada em Lucas. Tudo se inicia quando Jesus viaja pelas colinas a leste do Rio Jordão, uma área majoritariamente gentia, chamada de Decápolis, cidades gentias da região mais extensa. Eles navegaram até a região das Gerazenas, a leste da Galileia. Quando Jesus pisou em terra seca, um homem da cidade de Gerasa, controlado por demônios há muito tempo, foi ao seu encontro. Ele não vestia roupas e morava entre os sepulcros. Ao ver Jesus, ele deu um grito terrível vindo do fundo da sua garganta, caindo em terror e medo diante dele, gritando com toda a força que temos nós em comum: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu te suplico, não me atormentes antes do tempo marcado para o julgamento. Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois este já havia sido tomado violentamente muitas vezes pelo demônio, sendo mantido sob vigilância e amarrado com correntes e algemas, mas ele sempre rompia essas amarras e era levado pelo demônio para o deserto. Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 29, Bíblia Amplificada. Esta é a descrição mais detalhada de um homem sob influência de um demônio encontrada na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem esteve sob o domínio do demônio. Vivendo como um animal selvagem em vez de humano, desprovido de roupas, ele vagava entre os túmulos, um comportamento contrário à lei judaica e à inclinação humana natural. O homem possuía uma força anormal, quebrando suas amarras. Noite e dia ele gritava e se feria, vivendo nas montanhas entre os túmulos. A luta interna dele era incontrolável e o comportamento selvagem. As pessoas concluíram que ele estava possuído por um demônio. Tentaram amarrá-lo para impedir que machucasse os outros, mas ele conseguia se soltar das correntes em várias ocasiões. No fim, conseguiram expulsá-lo da cidade e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, ele mesmo. A Bíblia descreve sua condução pelos demônios da mesma forma que descreve um cavalo guiado por seu cavaleiro ou um navio remado por sua tripulação. Também lemos que um certo homem veio ao encontro dele, sugerindo que Jesus não buscou diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído a Jesus. O homem não podia se libertar por si só, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito. O que tenho eu contigo? Eu te suplico, não me atormentes, disse o espírito demoníaco que habitava o homem possuído, não o próprio homem. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e por vezes manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ser cautelosos para não ignorar o problema nem dar excessiva ênfase a uma suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio. Superstições, jogos ocultos supostamente inofensivos, práticas de espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para a enganação do crente e perigo demoníaco. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque há algo lá que parece funcionar. Infelizmente, há alguém atuando ali, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos por uma razão parecida com a de um pichador que quer uma lata de tinta.
Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam seres humanos porque odeiam a imagem de Deus e assim tentam deformar e corromper essa imagem. No entanto, suas táticas são limitadas em relação aos cristãos, já que foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e limitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade. Uma observação irônica, considerando que o homem estava frequentemente e implacavelmente atormentado pelos demônios, dominado em corpo, mente e alma. Ele temia que Jesus também o atormentasse. Lucas capítulo 8, versículos 30 a 33, Bíblia Amplificada. Jesus então lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" E ele respondeu: "Legião", pois muitos demônios haviam entrado nele. Suplicavam incessantemente para não serem mandados ao abismo. Próximo dali, um grande rebanho de porcos pastava na montanha. O demônio pediu a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele concedeu permissão. Assim os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A manada se precipitou ladeira abaixo e caiu no lago, onde se afogou. Jesus perguntou o nome para ganhar autoridade sobre o demônio e libertar o possuído. Os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio, mas Jesus não usou o nome aprendido nesse diálogo. Sua autoridade sobre os demônios excedia e muito as superstições da época. Provavelmente ele perguntou o nome do demônio para compreender a extensão completa do problema, sabendo que o homem estava possuído por muitos demônios. Não apenas um. Legionário romano normalmente consistia de 6.000 homens, implicando que o homem estava possuído por um grande número deles. Os demônios que habitavam o homem não queriam ser aprisionados no abismo, o poço sem fundo descrito em Apocalipse. Aparentemente é um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos. Eles preferiam a ação à ociosidade. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que os demônios podem habitar os corpos de animais pode parecer estranha, mas é mostrada também em Gênesis 3. Foi apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos, que são animais não kosher. Note que nem os demônios podem afligir os porcos sem a permissão de Deus, pois um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus. Que pouco poder a malícia deles tem quando enfrentados pelos que têm Deus como proteção e defensor. Satanás algum, ele é tão inclinado ao mal que o praticaria em animais, caso não possa fazê-lo com os homens. Jesus permitiu isso porque o momento de total demonstração de sua autoridade sobre seus demônios ainda não havia chegado. Isso ocorreria na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15, nos conta que na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque aos crentes. Ele fez um espetáculo público da derrota deles e triunfou sobre eles em sua obra na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Bíblia Amplificada. Quando ele despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir de forma descontrolada, levando-os a correrem sem rumo pelas encostas íngremes até o lago, onde acabaram se afogando. Isso mostrou o poder destrutivo dos espíritos, assim como seu comandante. Isso mostrou que a verdadeira intenção desses demônios era destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Alguns podem considerar isso injusto para o dono dos porcos, mas os donos dos suínos perderam sua propriedade, sim, e aprenderam com isso como Jesus valorizava mais a vida do homem do que um rebanho. Spurgeon fez várias observações sábias sobre como o demônio afetou os porcos. Preferiam a morte ao domínio do demônio, e se os homens não fossem piores que os porcos, teriam a mesma opinião. O diabo levou os seus porcos a um mercado ruim.
Quando os pastores viram o que aconteceu, fugiram e contaram à cidade e à área circundante. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Chegaram a Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. Eles ficaram assustados. Os que testemunharam isso contaram aos outros sobre como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Então toda a multidão da região dos Gadarenos e das áreas vizinhas pediu a Jesus que saísse de lá, pois estavam sobrecarregados de medo. Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do mar da Galileia. Eles estavam com medo e foram dominados por um grande temor. Tinham mais medo de um homem livre do que de um possuído. Eles ficaram aterrorizados ao verem o homem em seu juízo, sentado aos pés de Jesus, sem saber o que pensar. Os demônios deveriam ter tido a vantagem sobre Jesus, de acordo com suas superstições, mas não tiveram. Eles tiveram dificuldade em aceitar isso. Então a multidão toda, eles não pareciam se importar com o homem possuído e atormentado por demônios entre eles, mas se incomodavam com a presença de Jesus. Pediram a ele para partir e ele atendeu. O trabalho que Jesus estava fazendo havia reunido toda a multidão e todos estavam ali para conversar e encontrar-se com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Aqui estava toda uma cidade em uma reunião de oração, orando contra a sua própria bênção. Era horrível a natureza de sua oração, mas ela foi ouvida e Jesus partiu de seus domínios. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo no momento, muitas vezes afastam Jesus e ele pode partir se ele for pedido. Mas o homem de quem os demônios haviam saído ficava suplicando e implorando para ir com Jesus. No entanto, Jesus o enviou embora, dizendo: "Volte para casa e conte todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você." Então o homem partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. O homem de quem os demônios haviam partido passou a ser conhecido por um nome maravilhoso. Talvez pelo resto de sua vida ele fosse lembrado por um nome que evocava o grande trabalho que Jesus havia feito por ele. Inicialmente, esse homem possuído por demônios sentou-se aos pés de Jesus, mas depois ele só queria estar com Jesus, seguindo como um discípulo. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido. Vieram ver Jesus e encontraram o homem de quem os demônios haviam saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. Eles ficaram assustados. O desejo deste homem por Jesus é uma ilustração da mudança que ocorreu em seu coração. Antes, ele só estava interessado no que Jesus poderia fazer por ele, mas depois do encontro com Deus, ele queria o próprio Jesus. No entanto, Jesus o repreendeu e disse para ele ir embora. Apesar de o homem ter uma boa intenção em querer seguir Jesus, Jesus estava bem ciente de que o ministério que ele estava fazendo para sua própria família e comunidade tinha um significado muito maior do que qualquer outra obra que ele estivesse realizando. Se você gostou do vídeo, deixe seu amém nos comentários e assista o vídeo que aparecerá na tela. Amém.